Olá, um prazer estar com vocês aqui no IDC, na FATEP. Meu nome é Cássio Scarpinella Bueno. A mim cabe falar das normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, esse código que já completa um ano de vigência, um ano de ideias interessantes, de polêmicas, que vem impondo uma nova forma de pensar. Aliás, se me permite, muito desse nosso tempo, dessa nossa aula, dessa nossa conversa sobre o tema, vai querer até justificar, do ponto de vista do Código, a necessidade de um repensar o direito processual civil como um todo e, especificamente, ou mais especificamente, o próprio Código de Processo Civil. Agradeço aí de público para todos aqueles que nos assistem, o meu querido amigo Rafael Alvim Pinto, que me convidou, que coordena essa pós aqui, e é um prazer sempre estar ao seu lado, Rafael, e é como se você estivesse aqui do meu lado. Eu sei que você está vendo tudo, prestando atenção em tudo e sabe todos os detalhes de todo o curso a respeito do que nós vamos falar. Antes de entrar propriamente nas normas fundamentais, e permito-me dizer para você desde logo, são os 12 primeiros artigos do Código, a gente até vai tentar investigar um pouco por que norma fundamental, tá? Mas antes, eu tomo a liberdade de trazer duas considerações genéricas que me parecem importantes. Quando a gente pega na nossa mão o Código de 73, que vigeu 40 e pouquinhos anos, e agora pega nas nossas mãos o novo Código de Processo, o Código de 2015, eles são, mesmo a olho nu, né, mesmo num primeiro exame, profundamente diferentes, né, do ponto de vista, eu gosto muito disso, eu chamo a atenção para isso, do ponto de vista estrutural. E depois, a partir dessa estrutura, vão aparecer várias considerações axiológicas importantes. Mas do ponto de vista estrutural, o nosso Código 73 era dividido em 5 grandes livros, né, o livro 1 dedicado ao processo de conhecimento, que era basicamente metade do Código, metade do Código de Processo Civil, 569 artigos. Depois o livro 2, processo de execução, que era a execução fundada em título extrajudicial. O livro 3, processo cautelar. O livro 4, procedimentos especiais. O livro 5, as normas de transição, as disposições finais. O livro, agora o Código de 2015, ele vem de uma forma totalmente diferenciada, porque ele vem dividido em 3 grandes partes. A parte geral, a parte especial e o livro complementar. Então, só nisso já se vê uma grande preocupação do novo legislador, né? A comissão disso vem, aliás, méritos, permito-me dizer, da comissão de juristas, que elaborou o anteprojeto, presidida pelo ministro Luiz Fux, teve como relatora geral a querida professora Tereza Arruda Alvim, professor Bedak, professor Humberto Teodoro Júnior, professor Adroaldo Furtado Fabrício, entre outros grandes nomes do processo civil brasileiro, participaram dessa comissão. Isso já era muito claro para aquela comissão de juristas. Vamos dividir aqui o código de uma forma muito mais bem feita, muito mais cuidadosa do que o código anterior. Então veio a parte geral, esta sim, dividida em 6 livros. O primeiro, justamente dedicado às normas processuais civis, e esses 12 primeiros artigos desse livro 1, dedicado às normas processuais civis, é onde se encontra a nossa temática de hoje, as normas fundamentais. Depois vem o livro 2, com a função jurisdicional, então aí vem toda a história de ação, de competência, de cooperação. Depois o livro 3, sujeitos do processo, magistratura, advocacia, defensoria pública, Ministério Público, honorário de advogado, toda a temática das partes em juízo, das intervenções de terceiro, serventuários da justiça, tá um tema particularmente muito interessante, é o maior livro, individualmente falando, do Código. Depois os atos processuais, no livro 4, ainda da parte geral, que vai desde questões clássicas como prazo, intimação, citação, até grandes novos temas do novo Código, como os negócios ou convenções processuais. O livro 5, dedicado à tutela provisória, uma das maiores revoluções do Código, e ao meu ver o pior ponto do Código, simplesmente a coisa não fecha, mas isso é uma outra questão. E depois o livro 6, formação, suspensão e extinção do processo, o próprio nome já é bastante significativo. Ainda no plano da estrutura, vamos lá, a parte especial, apenas para a gente se localizar no todo. Temos aqui a parte especial dividida em 3 livros. O livro 1, intitulado
processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Aqui, meu caro, minha cara, o Código 2015 passa a limpo uma forma de pensar o processo que já estava em voga desde 1994, com as grandes reformas que o Código de 73 passou a experimentar desde então, tutela antecipada, tutela específica, e, para quem não acreditasse nisso, olhando o Código de 73 com as reformas de 94, com certeza isso já era verdade, pelo menos desde 2005, com a Lei 11.232, cumprimento de sentença tal. Então o Código ele fala, olha, o processo é uma coisa só, tem uma fase de conhecimento, uma fase de cumprimento de sentença, e o que pode haver são algumas variações a partir de um procedimento padrão, que o Código chama de procedimento comum. E vou lá, os 3 títulos que compõem esse livro 1 demonstram isso. Procedimento comum é como proferir sentenças como regra, cumprimento de sentença, como cumprir, executar, efetivar, concretizar essas sentenças. O título 3, procedimentos especiais, isto é, dependendo do direito material, haverá variantes mais ou menos intensas a partir desse núcleo comum. Tanto do como dizer o direito, que é o procedimento comum, seja quanto ao cumprir esse direito, que é o cumprimento de sentença. O livro 2, ainda, aqui da parte especial, dedicada à execução, de título extrajudicial, o nome ficou tradicional, processo de execução. Depois o livro 3, da parte especial, fechando a parte especial, que é onde certamente há mais novidades do Código, os processos nos tribunais e os meios de impugnação das decisões judiciais. Então aí 2 títulos. O título 1, competência originária dos tribunais, processamento, procedimento no âmbito dos tribunais, e o título 2, dedicado aos recursos. Ninguém me deixará mentir. Por metro quadrado ou artigo quadrado do Código, é nesse livro 3 que existem mais modificações. Para o bem, para o mal, duvidosas, questionáveis, interessantíssimas, revolucionárias, mas certamente, por número de artigos, na minha opinião, onde aqui se concentram as maiores modificações do Código. E por fim, mas não menos importante, fechando o Código 2015, o livro complementar, começa lá no artigo 1045, com a cláusula de vacatio legis, que é uma que tem gerado muita discussão, afinal, quando é que o Código entrou em vigor, e consequentemente quando ele completa 1 ano de vigência, e depois 2 e depois 3 anos, porque ele entrou em vigor dia 16 de março, ou 17 de março, ou 18 de março de 2016, é uma discussão importante. Eu particularmente sou da corrente minoritária, falo 17, a maioria, STJ, CNJ, meus queridos amigos processualistas, a maioria tende para o dia 18 de março de 2016, e assim vai. Isso tudo no livro complementar, entre outras modificações, Código Civil, lei extravagante, juizado especial, e é mais do que o suficiente para nós nesse momento. O que importa, então, a partir de agora, é falar especificamente das normas fundamentais, como eu disse para vocês, normas fundamentais tratadas como normas fundamentais pelo próprio Código. O artigo 1º ao artigo 12º, ao artigo 12 do Código de 2015. O artigo 1º, ele é um artigo que nos convida a pensar, repensar o direito processual civil como um todo. E, como eu disse, e reitero que isso é muito importante, o próprio Código de Processo Civil. E há muitos que dizem que isso é uma revolução, que isso é uma novidade, que isso então acaba dando ensejo à reconstrução de um sistema processual civil a partir desse artigo 1º que remonta à Constituição Federal. Sim, porque o artigo 1º, em última análise, ele fala, olha, o Código deve ser ordenado, interpretado e aplicado de acordo com os valores, as normas da Constituição Federal. Permite-me dizer, meu querido amigo, minha querida amiga, desconfiem de quem diz que esse artigo 1º é uma novidade. Não há novidade nenhuma no artigo 1º. Novidade talvez seja, isso bem falado do ponto de vista da teoria geral do direito, do ponto de vista da sua enunciação linguística. O artigo 1º como texto normativo é uma enorme novidade. É uma novidade, realmente. Nós não tínhamos nada similar a este texto no Código de 73, tampouco no de 39, e assim vai. Não havia. Nós agora temos um artigo 1º, o nosso Código de Processo Civil começa com essa verdadeira evocação à Constituição Federal. Então, ótimo. Não há dúvida que do ponto de vista textual, linguístico, é uma novidade. Agora, do ponto de vista normativo, do ponto de vista do significado jurídico
desse texto. Esta, repito, a palavra é boa, evocação da Constituição Federal. Este dever de aplicar a Constituição Federal, em primeiro lugar, o Código, em segundo lugar, esse dever de contrastar o Código de Processo e, mais amplamente, a legislação processual, civil como um todo, com a Constituição Federal, com devido respeito, não há novidade nenhuma, absolutamente nenhuma sobre isso. Do ponto de vista documentado e bem documentado, e para pegar apenas aqui pouquíssimos autores que vêm falando sobre isso, é importante destacar Eduardo Couturi, talvez um dos maiores processualistas de todos os tempos, na minha opinião, aliás, é um dos grandes processualistas de todos os tempos. Desde 1946 insistia nessa ideia de que o processo tem que ser lido a partir da Constituição. Passando por Liebman, em 52, chegando ao grande Frederico Marques, o grande professor José Frederico Marques, o primeiro professor titular de processo civil da minha faculdade, minha querida Faculdade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor dos meus professores, o professor Arruda Alvim, por exemplo, né? Então ele já dizia de 52, ao tratar da jurisdição voluntária, num livro muito importante sobre jurisdição voluntária, mas o professor Frederico Marques já ia, olha, precisamos partir da Constituição Federal para tanto. Chegando até em tempos mais recentes, a grande professora, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e uma das maiores processualistas na atualidade, atuantes, né, a professora Ada Pellegrini Grinover, tem obras seminais a respeito do tema desde o início da vigência do Código de 73. Então tem uma obra dela chamada Princípios Constitucionais do Processo, de 73, onde a professora Ada Pellegrini contrasta um a um dos artigos do Código, então recém-promulgado, com a Constituição Federal, e chegando a conclusões que até hoje, passados mais de 40 anos, nos chamam a atenção. A professora Ada chega a sustentar naquela obra, por exemplo, que a presunção de revelia, a presunção de veracidade dos fatos decorrentes da revelia, geraria alguma inconstitucionalidade à luz da ampla defesa. Veja, podemos concordar ou discordar, mas apenas para ilustrar a importância da discussão. E chegando mais recentemente, uma obra que para mim, particularmente, foi fundamental para o desenvolvimento de uma série de trabalhos que eu vinha fazendo, uma série de pesquisas, Ítalo Andolina, Giuseppe Vignera, com uma obra chamada Modelo Constitucional de Processo, e de onde eu gostei muito do nome, e outros usavam, e vamos usando, e vamos adotando este modelo constitucional. Eu não falo em modelo constitucional de processo, eu falo em modelo constitucional de direito processual civil, que sempre me pareceu algo mais amplo. E o que é esse modelo constitucional? Que, vejam, em última análise, vem aí escrito no artigo 1º. É a partir daí que nós devemos estudar o processo, ok? A partir da Constituição. Mas o que a Constituição Federal tem a nos dizer sobre o processo? Para investigar isso, eu venho dividindo o modelo constitucional em 4 grandes grupos. Todos, aliás, razoavelmente bem estudados aqui a colar, mas talvez o grande mérito aqui da minha contribuição tenha sido aglutinar isso e levar isso realmente às últimas consequências. Né? Não é se furtar de ler o Código, não. É sempre, invariavelmente, ler o Código, seja o de 73, seja agora de 2015, a partir da Constituição, fazendo o que grandes hermeneutas do direito, grandes constitucionalistas chamam de filtragem constitucional, Canottillo e outros tantos usam essa nomenclatura. Pois bem, um primeiro grupo desse modelo constitucional, os princípios constitucionais do direito processual civil. É, sem dúvida nenhuma, o tema mais conhecido, mais falado, mais badalado, se quiserem, né? Todo mundo fala em princípios constitucionais, fala em contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação, acesso à justiça, efetividade do processo, devido processo legal, etc, etc. Alguns, e a grande maioria, desses princípios constitucionais são expressos na Constituição Federal e outros, né, implícitos. E aí é uma discussão muito grande. Afinal, por exemplo, há um duplo grau na jurisdição, na Constituição brasileira, há um duplo grau. Esse duplo grau de jurisdição significa exatamente o quê? Significa que é inconstitucional a restrição do número de agravos de instrumento feita pelo Código de 2015 ou não? Há mesmo um princípio da colegialidade da Constituição Federal, no sentido de dizer que toda decisão no âmbito dos tribunais é colegiada, e nesse sentido, o artigo 1021 do Código, quando generaliza o chamado agravo interno, na verdade não diz nada de novo, porque isso decorreria da Constituição Federal. Então são essas as discussões importantes. Mais recentemente,
Eu tenho falado que, não obstante sejam 16 ou 17 princípios, explícitos e implícitos, extraíveis diretamente da Constituição Federal, mas bastariam 3 para nós. Como temos uma limitação de tempo, vamos aos 3 princípios síntese. Primeiro, acesso à justiça e tudo aquilo que a Constituição Federal nos põe a serviço para o ingresso no Poder Judiciário, né? Inclusive, aí permitindo-nos até revisitar, reconstruir institutos fundamentais do processo como direito de ação, né? Como direito fundamental de romper a inércia da jurisdição em busca da tutela jurisdicional. Então esse é o primeiro princípio síntese, o acesso à justiça. Segundo princípio síntese, esse até o nosso querido grande professor titular da PUC de São Paulo, também Nelson Neri Jr., diz, esse é um princípio síntese por definição. Bastaria ele, aliás, para que dezenas de princípios já estivessem subentendidos devido ao processo legal, porque não é qualquer processo que vai se desenvolver perante o Poder Judiciário, mas um devido processo legal. Mais recentemente até, eu tenho destacado, não é um devido processo legal, na verdade é um devido processo constitucional, né? Porque a lei não poderá querer infirmar os valores e as normas constitucionais, inclusive esses princípios lógicos. E como princípio síntese número 3 e último, porque estou falando, né, do shortcut aqui, né, de uma maneira mais abreviada mesmo, o último princípio síntese é a efetividade do processo, ou seja, para que se entra na justiça, para que se deve desenvolver um devido processo constitucional, o resultado, ou desculpem, a resposta é uma só, é para aplicar devidamente o direito conflituoso, é para impor um determinado resultado, para concretizar um determinado resultado, que é um resultado que o juiz, na sua sentença, na sua decisão, no seu acórdão, diz que deve ser imposto, né, transformado em realidade. E aí, mais uma vez, melhor do que a efetividade do processo, parece que o nome a ser dado a este fenômeno, que todos nós conhecemos, propalado, enfim, de norte a sul, leste a oeste do Brasil e em todos os outros cantos do mundo, né? Mas a efetividade do processo, melhor do que o nome efetividade do processo, é, na verdade, efetividade do direito material pelo processo. Acho que essa é uma ideia importante que sintetiza bastante bem os princípios constitucionais. Mas a Constituição não acaba aí. A Constituição também fala de organização judiciária. Então, saber qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, qual é o papel do Superior Tribunal de Justiça, qual é o papel dos tribunais regionais federais, saber qual é o papel dos tribunais de justiça dos estados, e aí a importância, inclusive, das constituições estaduais, quem pode ser ministro do Supremo, quem pode ser ministro do STJ, quem pode ser desembargador federal, desembargador estadual, comparar, por exemplo, a organização judiciária civil com a trabalhista, e há enormes diferenças na perspectiva processual do modelo constitucional para o civil penal em relação ao trabalhista. Basta dizer que só a Constituição regulamenta a competência do Supremo e do STJ, enquanto a própria Constituição permite que a lei regulamente competência para o TST e, consequentemente, para os TRTs. Então, tudo isso faz uma enorme diferença e, mais uma vez, o ponto de partida para nós brasileiros, sobretudo, é necessariamente a Constituição Federal. Depois, um terceiro grupo, as funções essenciais à administração da justiça. Então, mais uma vez, quem é o magistrado brasileiro e o que é a magistratura, o que é o Ministério Público brasileiro e quem pode ser integrante do Ministério Público, o que é a Defensoria Pública brasileira e quem pode ser integrante da Defensoria, por fim, mas não menos importante, o que é a advocacia brasileira. A advocacia pública e a advocacia privada, e quem pode ser advogado, seja o público, seja o privado, tudo isso é dito de forma mais ou menos complexa na Constituição Federal. E a Constituição peca, digamos, pelo excesso, quando fala do MP, do Ministério Público, da magistratura, fala um pouco menos da defensoria, fala um pouco menos da advocacia pública e privada, mas digamos que fala o suficiente para nos permitir uma releitura importante de diversas questões que tradicionalmente nós as tratamos única e exclusivamente na perspectiva da lei. Então essa aqui é uma discussão importante, nesse papel, é isso bastante difundido, felizmente, o artigo 133 da Constituição, ao alçar o advogado, a função essencial, a administração da justiça, veja, isso provoca no exercício da advocacia, pública ou privada, um plus, né? Algo do ponto de vista normativo.
né, que deve ser bem esclarecido ao cidadão para o bem do cidadão, né, inclusive contra governantes, contra políticos, contra poderosos, contra quem quer de direito. A compreensão do papel do advogado é, antes de tudo, cumprir uma missão constitucional. Isso é importante, porque não pode vir amanhã uma lei querendo, né, obnubilar, nublar, diminuir, reduzir o papel desses exercentes dessas funções essenciais à administração da justiça, inclusive o advogado. E por fim, mas não menos importante, para extrair do modelo constitucional ainda um quarto grupo. Um quarto grupo que, em geral, até o processualista gosta muito, porque aqui é como se a Constituição, ela própria, lidasse com procedimentos especiais na perspectiva constitucional. Então, do mesmo jeito que o Código de Processo Civil tem os seus procedimentos especiais, a nossa Constituição traz lá, de forma, mais uma vez aqui, às vezes mais minudente, às vezes menos minudente, mas sempre com conteúdo constitucional suficiente para justificar todo esse contexto do modelo constitucional, vai falar de execução contra a fazenda pública, de controle concentrado de constitucionalidade, de controle difuso de constitucionalidade, de ações coletivas, vai falar de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular, ação de improbidade administrativa, etc, etc, etc. E tal. A Constituição Federal, na verdade, ela fala bastante, né, sobre esses procedimentos especiais, e como eles são constitucionalmente diferenciados, tenho gostado de chamar, tenho preferido chamar de procedimentos jurisdicionais constitucionalmente diferenciados. Tudo isso, vocês vão poder me perguntar, mas tudo isso a partir do artigo 1º da Constituição? Não. Do 1º do Código? Não, não é o artigo 1º do Código. Na verdade, isso já era assim. A gente for ler Couturi, Liebman, Frederico Marx, Ada Grenover, Andolini, Vinhera, por exemplo, já era assim. Agora, tinha os que seguiam esse caminho, particularmente me incluo com muita tranquilidade dentro deles. Tinha os que não seguiam esse caminho. Pergunta, o artigo 1º é então um marco em relação a isso? É um marco regulatório do processo constitucional? Não! Aí é que vem, permite-me dizer, o artigo 1º é simplesmente um símbolo linguístico, uma mera expressão textual de uma forma correta de pensar o processo. E eu vou além, eu tenho sido mais atrevido. Não é nenhuma forma correta, nem uma forma incorreta de pensar o processo. Essa é a única forma de se pensar o processo, porque a Constituição nos vincula a tudo e a todos. Essa não depende de mim. Às vezes falam, Cássio, você exagera com esse negócio de modelo constitucional. Eu falo, eu não exagero, é a Constituição que exagerou. Eu não tenho culpa se até o estágio probatório para ser juiz está na Constituição Federal, percebe? Só para dar um exemplo importante, mas de uma opção política normativa constitucional. Né? Então, se a nossa Constituição chega a esse grau de detalhe, o que nós, intérpretes, podemos fazer? Então é o tempo todo contrastando o código e, mais amplamente, a lei processual como um todo. Isso vale para qualquer ramo do direito, mas nos concentrando no direito processual civil, no Código de Processo Civil de 2015, na lei extravagante, nos concentrarmos e termos presente a necessidade do confronto, do contraste, da harmonização das leis, das escolhas feitas agora, recentemente, pelo legislador em relação àquelas que foram já feitas pelo nosso Constituinte. Apenas para ilustrar a importância dessa temática, poderíamos ficar só aqui. Se o doutor Rafael tivesse me convidado para falar só do artigo 1º, dava para fazer 6 meses de aula no artigo 1º. Já fiz isso em outros momentos e é muito interessante. Mas, quem sabe, os senhores mandam e-mail, WhatsApp, curtem no Facebook e pronto. Aí vamos ficar só nisso. Mas apenas para mostrar, existem 3 ações diretas de inconstitucionalidade com relação ao Código de Processo Civil no Supremo Tribunal Federal. Ah, é pouco. Sim, é pouco, perto das quase 6 mil que atormentam o Supremo, mas é bastante eloquente disso. Então, a primeira delas, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou a de 5492, criticando muito o unitarismo do Código de Processo Civil, falando, olha, a Constituição de 88, ela distingue muito bem a competência legislativa dos estados em relação à da União, e há muito unitarismo no Código, muita competência privativa da União que exorbita os limites do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º, uma questão muito interessante, muito discutida, enfim, uma bela ADIM. Uma segunda, que embora diga respeito ao Código, mas aí é uma ADIM mais específica, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho,
criticando uma instrução normativa do TST, a instrução normativa 39 de 2015, que de uma forma até muito, de 2016, desculpem, que é muito interessante, diz, olha, isso aqui se aplica ao processo de trabalho, isso aqui não se aplica, isso aqui se aplica com algumas variantes, e é uma DIN que agora na Matra mais recentemente pediu a desistência, está aí aguardando uma eventual homologação ou não, uma outra discussão interessante, e a do Estado do Pará, que é mais recente, a DIN 5534, que um pouco na linha do Rio de Janeiro, critica especificamente desses procedimentos jurisdicionais constitucionalmente diferenciados, isto é, as escolhas que o Código fez em relação à execução contra a Fazenda Pública, precatórios, dispensa de precatórios, tendo em vista a requisição de pequeno valor e etc. Repito, poderíamos ficar aqui muito tempo no modelo constitucional, e eu fiquei mais tempo do que os outros temas, porque o modelo constitucional é nuclear. Aliás, boa parte dos artigos que se seguem decorrem diretamente da devida compreensão da Constituição. É por isso que eu insisto, esses 4 grupos têm lá a sua importância didática para compreendermos mais adequadamente, mais amplamente, certas realidades ou tomadas de posição do Código. Passando ao artigo 2º, o artigo 2º ele garante o princípio conhecido por todos nós da inércia da jurisdição, e a inércia, veja, tem toda uma razão de ser, a inércia da jurisdição, que alguns criticam, ao meu ver, indevidamente, mas tem toda uma razão histórica, política, filosófica e jurídica por trás disso. A inércia garante, entre outras questões, inclusive do ponto de vista constitucional, a imparcialidade. O juiz é imparcial porque não é ele que vai demandar alguém. O juiz está lá quietinho, a juíza está quietinho, esperando que alguém postule, rompa a inércia da jurisdição. E aí vem algumas consequências que o Código de Processo, a exemplo do Código 73, continua trabalhando, ao meu ver, bastante bem, de forma muito coerente. Há uma vinculação do juiz ao pedido. O juiz ele presta jurisdição na medida em que seja solicitado, nos limites objetivos e subjetivos do que ele foi solicitado. E é óbvio, existe aqui alguma discussão nova da doutrina. A professora Tereza Arruda Alvim, por exemplo, é uma das pessoas que vem se questionando isso desde o início. Ora, se não existe mais ação declaratória incidental no Código de 2015, e se, por força do 503, parágrafo 1º, há, na verdade, uma ampliação objetiva dos limites objetivos da coisa julgada, não há limitação dos limites objetivos da coisa julgada, isto aí residiria alguma exceção da vinculação do juiz ao pedido? E a melhor resposta é, olha, parece que não há propriamente aqui uma exceção. Há, na verdade, uma compatibilização, até porque os próprios parágrafos do 503 vão exigir que tenha havido efetivo contraditório sobre aquela questão que quererá ser imunizada também pela coisa julgada. E lógico, alguém se poderá lembrar dessa discussão clássica, do princípio dispositivo, o princípio inquisitório, e de alguma forma questionar se ainda há mesmo a inércia da jurisdição no seu contexto histórico. E a resposta permite dizer, evidentemente, que não há o princípio da inércia da jurisdição no seu conceito histórico, no seu contexto histórico original. Nós estamos aí falando do século XXI, hoje não há propriamente um princípio dispositivo em contraposição a um princípio inquisitório das formas habituais. Hoje fala-se muito, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando falarmos do artigo 6º, daqui a pouquinho, muito mais uma ideia de cooperação, que alguns colegas até têm dito que é uma mistura, é uma simbiose, é uma amálgama entre o dispositivo e o inquisitório, que é, pelo menos do ponto de vista expresso, uma das novidades textual, quando eu digo expresso, é textual, uma das novidades do Código também, lá no seu artigo 6º, e nós vamos ver então as consequências daí derivadas. O artigo 3º, o artigo 3º ainda como norma fundamental do Código, o próprio Código chama de norma fundamental, aqui ele passa de alguma forma a repetir a Constituição Federal, no seu caput, mas os parágrafos são muito interessantes e importantes de serem destacados. Fundamentalmente o caput, ele de alguma forma repete, embora com o texto um pouco diferenciado, o artigo 5º, 35 da Constituição, que é onde reside, segundo
a maior parte da doutrina brasileira, o tal do acesso à justiça, o princípio do acesso à justiça. Então, fala-se, olha, a lei não excluirá do poder judiciário, lesão, ameaça, direito. Né? O código fala, não se apreciar, não se retirará da apreciação jurisdicional, lesão, ameaça, tal. Como eu disse, o texto é diferente, mas o alcance é um só. Agora, cuidado com o degrau normativo. Se tirar esse artigo 3º caput do CPC, tanto faz, porque isso prevalece rígido desde a Constituição Federal, até porque é não só garantia fundamental, mas é cláusula pétrea como tal. Agora, os parágrafos do artigo 3º são muito interessantes, porque eles, na verdade, aí sim, passam a limpo para o Código uma forma muito interessante de se pensar. Isso tem sido muito intenso na doutrina brasileira, já era e continua sendo muito intenso na doutrina estrangeira do direito processual civil, quanto a pensarmos, refletirmos, sistematizarmos, normatizarmos outras formas de resolução de conflitos que não sejam a jurisdicional. Ao lado da solução jurisdicional clássica do processo civil, penal, trabalhista, fala-se então em meios alternativos, alguns dizem não, alternativo não, meios adequados ou mais adequados, meios apropriados de solução de conflitos. O próprio Código vai falar muito em conciliação, vai falar muito em mediação, vai falar em arbitragem, vai admitir outros mecanismos de resolução de conflitos que não os jurisdicionais e vai trazer até institutos muito interessantes que pressupõem um grande consenso entre as partes em algum momento, pelo menos para determinadas finalidades, como os negócios processuais do artigo 190, que eu tinha até mencionado como uma das grandes novidades do Código, e o próprio calendário processual, que foi parar no artigo 191, depois lá de um desdobramento que eu reputo muito indevido, quando o texto ainda estava em revisão, mas após a aprovação do Senado Federal, em direção à sanção da então presidenta da República. Mas o que importa é a ênfase do Código nesses mecanismos. Tanto que o Código, no seu procedimento comum, ele encampa a necessidade de conciliação e mediação. Não é o caso aqui agora da gente discutir a solução do Código, levar algumas consequências críticas ou elogiosas a ela, mas do ponto de vista objetivo, o procedimento comum no Código 2015 de hoje, ele tem o juízo de admissibilidade da petição inicial que conduz a uma audiência de conciliação ou de mediação como regra. Quais as exceções, etc. Isso é uma outra discussão, não nos pertence aqui hoje agora, é uma questão mais para frente do curso, mas o que importa é isso. E ao mesmo tempo, o Código, embora a toda hora ele fale, olha, arbitragem, importância da arbitragem, aí vai depender muito da sensibilidade do juiz, dos advogados, das próprias partes, e saber que, eventualmente, num tribunal, perante um tribunal arbitral, aquele litígio será mais bem cuidado, com mais tempo, com mais dedicação, mediante um outro tipo de profissional, que é, enfim, diferente, não é nem melhor nem pior, mas é diferente daquele dia a dia forense. Essa é a grande verdade. Aqui eu só trago as leis específicas da mediação, a Lei 3.140, que pode parecer piada, mas é verdade, a comissão que fez essa lei de mediação não conversou com o Código de Processo Civil, que tramitava ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados, e vice-versa. Então há, sim, alguns pontos de estrangulamento entre as duas leis, pondo a nós, intérpretes, aplicadores do direito, uma tarefa árdua de conciliarmos as duas leis, e a lei da arbitragem, que, embora não tenha havido lá muita conversa entre os dois, enfim, os grupos, né, fazendo o Código de Processo Civil de um lado e a arbitragem do outro, mas é uma lei que é menos traumática em relação ao Código e trazendo aí algum diálogo importante até para o momento pré-arbitral. Em suma, o artigo 3º, ele coloca lado a lado, isso importa, quer dizer, o acesso, digamos, tradicional à justiça do Poder Judiciário e o incentivo, né, ele encampa o incentivo dos meios alternativos, leia-se, não jurisdicionais, em resolução de conflitos. O artigo 4º, a exemplo do caput do artigo 3º, reproduz, né, um princípio constitucional quase que textualmente, dessa vez o artigo 5º, 78 da Constituição Federal. É a razoável duração do processo com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Mais uma vez, se a gente tirar o artigo 4º do Código, dá na mesma,
porque o 578 é suficiente para esta finalidade. Mas o artigo 4º tem lá o seu apelo didático, como os demais dispositivos aqui dessas normas fundamentais. Eles têm, é inegável que tenham esse apelo didático. Aqui, na verdade, o Código parece distinguir melhor o texto do artigo 4º, parece distinguir melhor que o texto constitucional a ideia de celeridade de uma ideia de eficiência. Na verdade, o que o Código busca não é celeridade em si, aliás, ninguém fala em celeridade em si, parece ser errado falar a atividade jurisdicional tem que ser célere. Parece que o adequado é a atividade jurisdicional tem que ser eficiente, ela tem que produzir os melhores resultados possíveis com o mínimo esforço. Fosse vinho, alguém falaria que tem que ser bom custo-benefício, é mais ou menos isso. Essas palavras bonitas, mas no fundo é isso que se quer significar, né? Então a ideia de otimização da prestação jurisdicional. E o artigo 4º coloca em evidência algo que é muito claro para a doutrina e não é de hoje. Não se trata só de maior eficiência, mesmo para quem quiser celeridade, mas eu prefiro eficiência, otimização da prestação jurisdicional com relação à atividade cognitiva, isto é, não basta só o juiz produzir sentença ou, mais amplamente, decisões rapidamente. Tão importante quanto a atividade cognitiva é a atividade executiva, a atividade satisfativa, que é aquele binômio que a gente falou até do ponto de vista estrutural, é o procedimento comum mais o cumprimento de sentença. Até porque isso é importante. Se for o caso, a gente descarta o procedimento comum, porque o Brasil é um campeão mundial de títulos executivos extrajudiciais. E aí só sobra para o judiciário a atividade executiva. Mesmo quando a gente fala em arbitragem, enaltecemos a arbitragem, então temos sentença arbitral, solução arbitral. Mas e se por acaso o condenado pelo tribunal arbitral não cumpre espontaneamente a obrigação? Eu tenho que buscar a satisfação daquele direito, reconhecido como tal pelo tribunal arbitral, perante o Poder Judiciário. Então o artigo 4º ele deixa muito claro isso e nos convida a mim, eu me sinto encantado por isso há mais de 15 anos, por escrito, em aulas e tal, mas um novo conceito de tutela jurisdicional, né? Onde a gente não vai mais falar em processo de conhecimento, processo de execução como coisas estanques, a gente não vai mais falar em ação de conhecimento, ação de execução como coisas estanques, mas nós vamos falar num processo sincrético, onde existe atividade cognitiva, executiva, etc. Então, é uma outra consideração, mas eu acho que o artigo 4º, no fundo, nos convida a tanto de forma suficiente. Para quem não quisesse extrair isso desde a Constituição, o artigo 4º nos deixa isso mais claro. Continuando, vamos ao artigo 5º. Fala da boa-fé. Alguns até dizem, parece que é correto, a boa-fé objetiva, porque, de resto, a boa-fé subjetiva, a necessidade de se observar a boa-fé subjetiva ao longo de todo o processo, não é novidade nenhuma. A novidade estaria na boa-fé objetiva do artigo 5º. Aqui parece que nós podemos entender essa boa-fé, né, não um mero transplante das construções importantes e das conquistas do direito privado para o direito processual civil, mas, muito mais do que isso, uma nova forma de pensar o processo e o comportamento de todos os sujeitos processuais. Por exemplo, a petição inicial, ela para de ter interpretação restrita, como era no Código 73, e passa a ser interpretada de acordo com a boa-fé. Isso, no fundo, ajuda aquele que não é exatamente um exímio redator de petição inicial, mas não pode gerar problemas para a defesa. A mesma coisa da sentença, também aquela ideia de interpretação restrita, de vinculação do juiz ao pedido e nada mais do que isso, nada que está dito está concedido. Partimos também de acordo com o 489, parágrafo 3º, que as decisões judiciais, não só sentenças, decisões em geral, serão interpretadas de acordo com a boa-fé. Quer dizer, o que o juiz, a juíza naquele momento histórico quereria, gostaria de ter dito nesse sentido. Sem dúvida que a boa-fé nos alcança também na criação, na revalidação, na incrementação de deveres. Por isso que o Código é tão severo, como já era o outro, mas agora as penas são maiores com relação à litigância de má-fé, atos atentatórios à dignidade da justiça, em suma, atos, né, de improbidade processual, que é um tema bastante usado. E aqui a ideia que me parece também bastante interessante, né, a boa-fé objetiva no campo privado, devidamente transportada para o plano do processo, vai nos levar a repensar algumas coisas, como na ideia de previsibilidade, de estabilidade das relações jurídicas, a importância das manifestações de vontade emitidas e as consolidações, as previsibilidades, a segurança, o que se quis dizer a partir de lá. Então isso me parece importante. Nesse sentido até, aqueles que estudam a preclusão
talvez precisem rever conceitos ou ampliar conceitos à luz desse artigo 5º, até para passar a admitir uma preclusão pro judicato. Veja, se o juiz em nenhum momento falou da falta do interesse de agir, da falta de legitimidade de agir, pode lá, na hora da sentença, dizer que não havia? Vamos até distinguir o juízo do juiz. Ficam lançadas questões importantes que devem ser revisitadas à luz aqui do artigo 5º. O artigo 6º, como eu falei, é o da cooperação, o princípio da cooperação. Alguns também aqui dizem, isso é uma novidade. Tá vendo? Não é novidade. Isso tem se falado desde a década de 70 na Europa, no Brasil, com menos intensidade, óbvio, do que se fala hoje. Então aí um lado didático do código, ninguém duvida disso, mas o artigo 6º é muito mais, a novidade está muito mais no texto do que propriamente no conteúdo normativo que ele quer revelar. Então, nesse sentido, me parece que nós não estamos diante de um novo modelo de processo cooperativo por causa do Código 2015. Nós estamos, sim, diante de um novo modelo de processo que suplanta o inquisitorial e adversarial clássicos, né, tal, enfim, até podemos atrelar isso a um civil law tradicional, a um common law tradicional, mas eu diria isso decorre muito mais de uma releitura do contraditório constitucional, que é o que alguns autores, inclusive a professora Ada Pellegrini, entre nós, para ficar com os brasileiros, já propunha desde a década de 70. Seguindo lições, tendo a cooperação em foco, do grande professor Miguel Teixeira de Souza, professor catedrático da Universidade de Lisboa, a cooperação, ela encerra deveres de esclarecimento para o juiz em relação às partes e reciprocamente. Aqui um exemplo entre vários. 321, o juiz, para indeferir a petição inicial, antes de indeferir, ele precisa indicar qual é o vício e criar oportunidades de saneamento daquele vício. O dever de consulta, e aí a gente vai ver daqui a pouco o artigo 9 e 10, que são quase que paranoicos. O código, aliás, é paranoico em relação ao contraditório prévio, né, que, aliás, tem sido motivo de muita crítica por outras razões. O dever de prevenção, que eu gosto de encontrar lá no 139.9, apenas um entre vários dispositivos, que eu venho chamando então de dever, poder geral de saneamento. A toda hora o juiz tem que detectar o vício e dizer, né, onde é que o vício está, para verificar a possibilidade de seu saneamento pelos interessados, e o de auxílio, para dar um exemplo dentro do código também, legislado expressamente, modificação do ônus da prova. O juiz hoje, inegavelmente, suplantando discussão importante anterior, tem que avisar quando muda o ônus da prova. O que não quer dizer que seja regra de procedimento, regra de julgamento, isso é uma outra questão. Tem que avisar procedimentalmente. Agora, na hora de julgar, uma eventual inversão vai reentrar no checklist do juiz como regra de julgamento. Olha, eu falei que eu inverti, eu inverti, você não disse nada, você deixou de provar, então eu julgo com base na sua não prova. Então é uma regra de julgamento também. Né? E aí, uma discussão haverá, com base no artigo 6º, uma necessária cooperação entre advogados e juízes? Sim, entre advogados e outros advogados, sim. Agora, veja, vamos, evidentemente, compatibilizar essa ideia de cooperação. O advogado não pode trair a confiança do seu cliente, nem perante o juiz, nem perante o outro advogado. Então, são questões de compatibilizar, de lealdade, quiçá até extrair elementos da fé objetiva. Eu vi uma vez um grande colega meu, Eduardo Alvim, ligar para o advogado de uma outra parte diante de uma tragédia humana que tinha acontecido lá, envolvendo a grande empresa em um atropelamento de um motorista que era um pai de família. Então, isto é boa-fé. Isto é cooperação. Não tem nada a ver com falar, olha, eu vou lhe dizer que eu tenho aqui o recibo guardado e não vou mostrar. Isso é antiético, isso é ilegal, isso viola deveres comezinhos da profissão, da eticidade, da responsabilidade profissional. Tá? Então são coisas, permito-me dizer, muito diferentes e neste contexto, esta cooperação, ainda mais com os brilhos da boa-fé objetiva, devem sim estar presentes no dia a dia do advogado, da advogada, do promotor, do juiz, do defensor público e assim por diante. O artigo 7º, que é fundamental, nada traz de novo. O código, ao falar da isonomia, ao passar a limpo, ao agasalhar o princípio da isonomia, na verdade fala que já está na Constituição inúmeros artigos, desde a ideia de república no artigo 1º, passando pelo artigo 5º expressamente, e assim vai. Então, nós estamos diante de uma situação em que a igualdade não é pressuposta, mas que a igualdade é construída, e o processo é um dos lugares adequados para a construção dessa
isonomia, de uma isonomia substancial. Aí a importância de uma defensoria pública, aí a importância de uma lei de custas atualizada, e nesse sentido o próprio Código de Processo Civil atualiza sensivelmente todo o sistema de justiça gratuita, etc. e tal. Alguns dizem até a isonomia se relaciona com a bilateralidade, ótimo. Então, a paridade de armas, a bilateralidade da audiência, né? Tudo isso é um pacote clássico de temas que o artigo 7º só nos coloca mais uma vez, embora na perspectiva do Código, né, em primeira mão para a gente pensar. Um tema que, na verdade, foi muito pouco pensado no Código de forma crítica, eu até fiz as minhas contribuições de forma crítica, sempre respeitosa, mas crítica, é a clássica dicotomia prerrogativas e privilégios do poder público. A questão que fica para vocês pensarem, e quem sabe a gente falar em outros canais internéticos e sofisticados, etc. Mas é isso. Afinal, remessa necessária. É necessária mesmo? Prazos em dobro para todas as manifestações da advocacia pública. Faz diferença? É necessário ainda? Sim ou não? Faz diferença que o ente público tenha uma advocacia institucionalizada? Olha o tema da Constituição aí, né? As funções essenciais da administração de justiça e advocacia pública, ou que é o município que tem que contratar advogado privado porque não tem condições de ter um concurso público, um corpo jurídico próprio. Né? Então, são questões que, com a devida vênia, em pleno século XXI, precisavam e ainda precisam, e o artigo 7º está nos lembrar isso, inclusive não na perspectiva da lei apenas, mas na perspectiva constitucional, estão aí para nos fazerem pensar criticamente, no melhor sentido do termo, as soluções que o nosso legislador mais recente nos trouxe. O artigo 8º, eu diria, tá fora de ordem, eu poria ele um pouco mais para frente no Código, né? Mas está lá como norma fundamental, vamos tratar, mas são os vetores hermenêuticos. Na verdade, eu até me parece correto até dizer que o artigo 8º do Código, ao dizer quais são os parâmetros hermenêuticos a serem usados pelo magistrado no seu dia a dia, né, é uma verdadeira atualização, notem as aspas aqui, dos artigos 4º e 5º da LINDB. A LINDB, o que é? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Aliás, é típica coisa de brasileiro. Em vez de mudar as leis de introdução ao Código Civil, muda o nome, como se o nome mudasse o conteúdo. O problema do artigo 4º, 5º e de outros vários dispositivos, não todos, da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente rebatizada, renominada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é que aquelas soluções hermenêuticas para conflito de lei no tempo, no espaço, etc., são vetustas. É um nome bonito para dizer que elas estão velhas, que elas são insuficientes, que elas já não dão mais conta do recado. Hoje, você tem choque entre princípios, hoje você tem conceitos vagos, indeterminados, que devem ser concretizados no dia a dia. Hoje o modelo básico da hermenêutica jurídica não é mais de subsunção, mas é de concreção. Hoje ninguém duvida que a atividade do juiz é eminentemente criativa, e tudo isso não consta na LINDB. Por isso que eu digo, não adianta atualizar o nome, tinha que atualizar o conteúdo. Nesse sentido, o artigo 8º é novo para esta finalidade, mas também ele simplesmente evoca, ele acaba conglomerando uma tendência doutrinária dos hermeneutas, dos teóricos do direito, e que é aplaudida, iniciativa aplaudida pelos processualistas. Não nos esqueçamos do próprio artigo 140 do Código, que de alguma forma também vai dialogar com o nosso artigo 8º. Tudo por quê? Em última análise, o legalismo está fadado ao insucesso, a crise é inegável, e aí de onde nós chegamos com o artigo 8º? A ideia até de controle incidental de constitucionalidade, com as suas devidas técnicas hermenêuticas, a interpretação conforme, interpretação sem redução do texto, filtragem constitucional, até mesmo o controle de convencionalidade, que é um tema muito pouco explorado pelos processualistas em geral, que é o contraste do direito interno com tratados ou leis, enfim, internacionais, o Tratado de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, sempre bastante importante essa temática. O artigo 8º nos permite chegar a tanto, e óbvio, como tudo na vida, isso impacta no dia a dia do juiz. Então, hoje, toda decisão do juiz tem que ser fundamentada na perspectiva desse artigo 8º. Então, o juiz tem que dizer por que escolheu aquele conceito vago, por que preencheu dessa forma, qual foi o seu critério de solução de conflitos entre princípios, etc. Nós não estamos falando de ativismo judicial pernicioso. Nós estamos falando de ativismo judicial virtuoso, no sentido de que o juiz hoje cria a norma jurídica à luz do caso concreto. E o Código, não por acaso, generaliza
um terceiro participante do processo, um verdadeiro palpiteiro institucional, que é o amicus curiae, que é um tema da minha predileção. Digo para vocês, vocês devem saber, se não consultem a respeito, mas é um tema que vem agora generalizado pelo Código e que é muito importante nessa perspectiva da nova hermenêutica abraçada pelo artigo 8º. O artigo 9º e o artigo 10, que eu vou tratar logo em seguida, porque vocês podem ter percebido, estou levando a coisa cronologicamente, cuidam do contraditório. Mas o contraditório em perspectivas ligeiramente diferentes. Mas uma ideia complementa a outra complementa uma. Em tese, os dois artigos poderiam ser um só. Mas o legislador reouve por bem dividir a temática do contraditório aqui em dois artigos. O contraditório do artigo 9º é aquele contraditório que enfatiza a necessidade da oitiva prévia das partes em relação àquilo que já está nos autos. Então, tem que haver contraditório prévio, ninguém duvida, até porque isso, se fosse infirmado pelo Código, contrastaria com a Constituição, violaria a Constituição, não há dúvida nenhuma sobre isso. Então, todo mundo vai ter que se manifestar sobre aquilo que está nos autos antes do juiz decidir. O Código traz no artigo 9º algumas exceções. A tutela provisória, algumas das hipóteses da tutela da evidência, aqui a antiga ação de depósito e a prova documental com ênfase nos casos repetitivos, a ação monitória, que são exemplos, digamos, clássicos da nossa doutrina, clássicos do direito como um todo, e que se diz, olha, na verdade aqui não há uma exceção propriamente ao contraditório, não há uma eliminação ao princípio do contraditório, mas há, na verdade, uma mera postergação do contraditório. O juiz deixa para fazer o contraditório amanhã para não inviabilizar o resultado da tutela jurisdicional hoje. Isso é muito claro, sobretudo nos casos de tutela provisória de urgência. Tá? Menos claro, confesso, nesses outros dois casos. E a pergunta que se faz, mas o rol é taxativo? E aí os autores tentam dizer que não, necessariamente há outros casos em que o contraditório é postergado legitimamente. Vamos supor que vocês que estão nos assistindo hoje vão dizer, mas para mim essa postergação do contraditório é indevida. Imagina, ação monitória, ele entra lá com um documento forjado, um cheque falso, roubado, como é que vai postergar o contraditório? Pois é, essa discussão, essa desconfiança que você, meu amigo ou minha amiga, levanta, é nada mais do que contrastar a escolha que o Código faz com o contraditório, com a ampla defesa da própria Constituição. É isso. Então, eventualmente, nós vamos nos encaminhar para uma situação de inconstitucionalidade. Mas o que importa é isso. O que o artigo 9º fala é um mero postergamento do contraditório, e não uma eliminação. A discussão de a falta do elemento urgência, isto, a escolha do legislador ser imprópria, isto é, violar o artigo o primeiro, em última análise, o modelo constitucional, é muito bem-vinda e é impositiva, como a gente já falou. E o artigo 10, ele continua falando do contraditório, mas numa perspectiva, como eu disse, um pouco diversa. Aqui vai falar da vedação das decisões surpresa. Vamos usar aí uma expressão que tem sido bastante trabalhada na doutrina europeia e que tem sido trazida para o direito brasileiro. E já não é de hoje, grandes nomes do nosso direito já falavam isso, Nelson Nery Júnior, André Pagani de Souza e outros já diziam isso muito antes do novo Código ser anteprojeto. Então, na verdade, tudo aquilo que o juiz faz de ofício, ele detecta de ofício uma questão, um fundamento, tal, ele submete ao veredor das partes. As partes, por favor, digam sobre aquilo que eu, juiz, eu, juíza, acabo de detectar. Olha, ninguém falou em prescrição, para dar um exemplo, ninguém falou em decadência, mas eu, juiz, analisando aqui pelo que o meu entendimento, eu acho que teve prescrição, eu acho que teve decadência, digam, portanto. Então não há nada aqui que infirme ou que impossibilite ou que reduza o dever de atuação oficioso do juiz. Muito pelo contrário. O que a norma vem para evidenciar, porque isto, para o bem entendido, já decorria e continua decorrendo diretamente da Constituição Federal, justamente da construção do contraditório, no modelo cooperativo, como a gente já falou, é o juiz
alertar as partes sobre uma nova questão até então não decidida. É isto que o artigo 10. Lógico, vamos discutir o que é fundamento. Fundamento é um mero argumento, é a causa de pedir, é fato constitutivo, é fato modificativo, extintivo, né? Ou impeditivo, e parece que sim, tudo aquilo que possa infirmar a decisão do juiz e que não foi submetido ao prévio contraditório precisa ser submetido ao contraditório. Inclusive, enfatizo aqui as questões de ofício. O artigo 11, mais uma vez, repete a Constituição. Tirar o artigo 11 do Código, o caso, o que acontece? Não acontece nada, ele fica com um artigo a menos. Mas do ponto de vista normativo, ele fica rigorosamente igual. Porque a ideia de publicidade e a ideia de fundamentação, de motivação, decorre suficientemente da Constituição. Aliás, os estudiosos dizem, se só tivéssemos o artigo 1º da Constituição dizendo, olha, o Brasil é uma república, não precisava nem no federativo, a república. Ao falar que o Brasil é uma república, disso decorrem várias questões jurídicas importantes, duas delas são essas. Tudo é público, porque é república, e tudo é fundamentado. Porque nenhum governante está lá, por incrível que pareça, para si. Né? Isso é uma coisa que contrasta um pouco com a realidade, data mais uma vez, mas estão lá para nós. São meros exercentes, e se forem mulheres, exercentas de poder. Brincadeira, tá? É só exercente, pelo amor de Deus, você sabe que é só exercente, né? Mas exercente de poder. Né? Ninguém está lá em nome próprio, ninguém está lá para si. Repito, brincadeiras à parte, que é uma tragédia no Brasil, e não vamos precisar politizar o discurso, mas algo contrasta com a realidade, mas é isso, essa é a ideia. Isso é o juiz, é o deputado, é o governador, é o advogado público, é o delegado, quem for, todo mundo que é autoridade pública. Então, tudo isso é público e devidamente fundamentado, evidentemente com exceções clássicas consagradas no mundo inteiro, são os segredos de justiça. Né? A novidade de segredo de justiça no Código importante está na arbitragem. Aí é a autonomia da vontade. Olha, nós temos aqui um compromisso entre nós, é uma questão muito delicada, envolve sigilo industrial, empresarial, não sei o quê. É sigilo lá na arbitragem, vai ser sigilo amanhã, numa eventual necessidade de intervenção jurisdicional. E a fundamentação, que ela é enaltecida pelo artigo 11, do Código, mas na verdade o cerne dela está lá na frente, no artigo 489, parágrafo 1º, que tem sido um artigo, ao mesmo tempo, muito elogiado pela doutrina, particularmente eu elogio enfaticamente o artigo, e, por outro lado, tem sido muito criticado por certos, enfim, setores, etc. Tal, porque acaba engessando o juiz, dando mais trabalho para o juiz. Já vi gente dizer que isso aqui é inconstitucional porque viola a celeridade processual. Veja, as pessoas estão confundindo dissertação de mestrado, tese de doutorado com decisões. O que o Código quer é que a decisão rebata os argumentos postos. É a mesma coisa que um bom advogado tem que fazer com uma petição inicial. O que acontece com um advogado que não rebate argumento por argumento de uma boa petição inicial? E se eu deixo de responder um determinado fato, uma determinada alegação? O Código presume como verdadeiro. Então nós temos o ônus de responder um a um dos argumentos, fundamentos, alocações de norma, tem o ônus de trazer doutrina em sentido contrário, julgados em sentido contrário, etc. Tal. É isso, o tempo todo. Essa é a dialética do processo. Não há sentido, com a devida vênia, que o juiz não esteja atrelado a este dever, a este ônus, muito mais no modelo de processo cooperativo. Em suma, o 489, parágrafo 1º, não está falando em nada demais. Aliás, bons juízes, e felizmente há diversos, milhares de ótimos juízes espalhados em todo o Brasil, na Justiça Estadual, na Justiça Federal, fazem isso diariamente. Então nem aí para o 489, parágrafo 1º. Se tirar o 489, parágrafo 1º, dá na mesma. Né? Então é isso. Então não olhemos o 489 parágrafo 1º naquele sabor didático que ele tem e olhemos ele mais do ponto de vista principiológico, que ninguém duvida da sua importância. Agora, isso é verdade. O Código enfatiza esses argumentos pró e contra o tempo todo, sobretudo, mas não só, nos casos repetitivos que, de acordo com o Código, quererão gerar os tais precedentes que eu venho chamando de antecedentes. Mas até aqui, para comparar, o 984, parágrafo 2º, fala do IRDR, fala em todos os fundamentos que devem ser enfrentados. O 1038, parágrafo 3º, quando fala dos repetitivos, especialmente extraordinários repetitivos, fala em fundamentos relevantes, obra daquela leizinha horrorosa, a Lei 12.356, 2016, que modificou o Código ainda na vacatio legis. Veja, do ponto de vista sistemático, daquilo que eu, em homenagem à minha querida professora Teresa Arruda Alvim, tenho chamado de direito jurisprudencial brasileiro.
nada com common law, direito jurisprudencial brasileiro, e essa restrição, ela cede espaço à generalização por causa da norma principiológica legal e, sobretudo, do princípio constitucional. Né? Então, mas o teu argumento é irrelevante. Pois diga que é. E assim rebate, está rebatido e vamos em frente. Tal. E aí, para enaltecer essa importância da fundamentação, um novo papel, pelo menos do ponto de vista expresso, aos embargos de declaração. 1022, parágrafo único, inciso 2. Decisão mal fundamentada ou não fundamentada é passível de embargo de declaração para suprimento deste vício também. O artigo 12, que é o último das normas fundamentais, nos coloca uma questão interessante, que ninguém duvida em relação às outras, mas aqui talvez afinal, uma norma fundamental, a norma que diz que, bem ou mal, haverá uma lista de chegada de processos para a respectiva decisão, do ponto de vista do juiz, aqui o artigo 12, e, consequentemente, uma ordem cronológica para cumprimento das determinações judiciais para o escrivão, o escrevente, secretário. Né? Para justificarmos isso como norma fundamental, nós temos que olhar por trás, né, toda a estrutura do judiciário, no sentido de que há uma ordem pública, motivada, um acesso à justiça, e aí pronto. Então há uma ordem de chegada, há uma ordem de administração daquele acervo e, consequentemente, de cumprimento das decisões. O problema é que, falando assim do artigo 12, a lei vem para impor ao juiz uma determinada ordem de conclusão, de decisão, e depois para os secretários, escrivães, etc., uma determinada ordem de cumprimento. Eu tenho minhas dúvidas sobre a constitucionalidade do dispositivo, porque eu aplico a Constituição o tempo todo. Eu sou chato, já disse, a toda hora eu volto à Constituição, não tem como ser diferente. O artigo 98, inciso 1, na linha B da Constituição, fala que cabe aos tribunais a administração do judiciário, e não a lei federal. Então isso é altamente questionável, né? Do ponto de vista da Constituição. Né? Enfim, e deveria haver essa grande verdade, né? A lista que deveria ter sido promulgada, e em alguns lugares foi, felizmente, desde quando o Código entrou em vigor, embora ninguém ao certo saiba quando foi, 16, 17 ou 18 de março de 2016, mas muitos, se não no dia exato, 2 dias depois, uma semana depois, publicaram uma lista para controle dessa ordem cronológica. Mas, no meio dessa discussão, que fez a Lei 13.256, já mencionada aqui num outro contexto, ela alterou o artigo 12 para colocar o advérbio preferencialmente. E aí, como somos brasileiros, falando fundamentalmente para brasileiros, podemos dizer, se você me dá uma ordem preferencial, expressamente, essa ordem não é uma ordem, uma ordem preferencial, você no fundo está dizendo, meu amigo, você faz do jeito que você quiser. E mais uma vez, os bons juízes continuam fazendo coisas muito boas com o seu acervo, né? Que há várias técnicas que não a cronológica, por mais bem intencionado que seja o artigo 12, por mais corretas que sejam as exceções do artigo 12, etc., mas é uma ordem preferencial, uma ordem preferencial. Então, se alguém disser, essa aqui é uma das primeiras leis, um dos primeiros artigos do Código, que muito provavelmente vai cair no oblivio, no esquecimento, sim, talvez, infelizmente, esse seja um grande candidato para esse esquecimento. Não obstante, isso é claro, a boa intenção do dispositivo. E com isso, meus amigos e minhas amigas, passamos às reflexões finais dessas normas fundamentais. Temos, nem que seja pelo artigo 1º, veja, eu não brigo para falar, olha, a gente tinha que ter lido mais Couturi desde 1946 e devíamos mais falar então em processo e constituição com base no Couturi. Ok, há gente que disse isso, eu acho que é correto, porque essa, inclusive, do ponto de vista cronológico, é o correto. Couturi é reconhecidamente um dos primeiros a falar sistematicamente, falando da importância do estudo do processo à luz da Constituição. Mas, para quem não quiser e este sabor histórico, então tudo bem, basta olhar o artigo 1º. Agora, o artigo 1º tem que ser levado a sério. Repito, até porque ele não nos dá, na verdade, uma opção. Eu quero ou não quero estudar direito processual civil pela Constituição. O artigo 1º, ao nos remeter à Constituição Federal, na verdade, impõe uma forma de estudo do processo civil. Então, digamos, filtragem constitucional em tudo. A toda hora nós vamos nos pegar na academia e na prática forense
contrastando as soluções do código, as mais inteligentes, as mais divertidas, as mais radicais que sejam, com as opções constitucionais. Entre opção constitucional e opção legal, qual prevalece? A Constituição, o que não significa dizer que você não possa, na verdade, não deva compatibilizar mesmo aquilo que possa, num primeiro momento, parecer incompatível. E daí a gente podia abrir o leque, ficar horas, horas e horas, e propor, então, aqui ao IDC, a FATEB, outros tantos cursos específicos sobre onde a gente pode chegar com o modelo constitucional de direito processual civil. Aqui apenas ilustro, né? Análise de inconstitucionalidades formais do Código. Há vários defeitos do processo legislativo, data máxima vênia, total desconsideração do artigo 65, parágrafo único, né? O Senado fez, a Câmara mexeu tudo, muito bem, era prerrogativa da Câmara naquele momento, mas ao voltar para o Senado havia uma vinculação. E o Senado, na volta, mudou muita coisa, sem prevalecer o Senado original e sem ser atento aqui ao que a Câmara propôs. Entre outros institutos, a tutela provisória é uma miscelânea de discutível constitucionalidade formal, independente de qualquer coisa. Ponto número 2, na perspectiva das inconstitucionalidades formais, vícios de iniciativa. O Código data máxima vênia erra muito, porque esqueceu um detalhe da Constituição de 88, que eu já mencionei naquele contexto dadinho do Estado do Rio. Legislar sobre processo é competência privativa da União. Legislar sobre procedimento é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Mas o que é processo e procedimento? É uma bela questão, dificílima questão, e grandes estudiosos, queridos amigos, vêm estudando essa temática. Fernando Gagliardoni, Maria Carolina Silveira Beraldo, mais recentemente a Paula Sarno Braga, lá na Federal da Bahia, um belíssimo trabalho também sobre processo e procedimento. Né? Um orientando meu aqui na PUC, o Gustavo Dalólio, estudou isso minutentemente, embora não tenha divulgado o trabalho comercialmente, mas está lá à disposição de quem quiser saber da comunidade jurídica na biblioteca virtual da PUC. Então é uma questão interessante, mas afinal, o que é processo e procedimento? É até onde a União podia ir, até onde a União não podia ir, entre outras questões. Depois, e é o mais conhecido, a análise das inconstitucionalidades substanciais. Apenas mencionar, afinal, pode a lei criar efeito vinculante à decisão jurisdicional? Que a coisa é muito boa, muito bonita, que dá primazia à isonomia e segurança jurídica, é um discurso muito bonito. Eu também gosto desse discurso, esse discurso inflama. Mas, afinal, o 947 para o terceiro, por exemplo, quando fala do IAC, incidente de assunção de competência, e fala, olha, a decisão vincula com todas as letras, garrafais. É constitucional ou precisava de uma emenda constitucional? A resposta é sim ou não. Mas veja, é um enfrentamento constitucional do tema. Artigo 1059, escondido no livro complementar, porque ninguém podia ver no Código Republicano, que é o nome oficial, Código Republicano de Processo Civil. Código Republicano data vênia não esconde artigo como foi escondido aqui no 1059, vedando tutela provisória para diversas coisas, inclusive, mas não só para vedar pagamento de servidor público, repetindo regra da ditadura militar. Essa é a grande verdade. Coitado do servidor público que tinha um achatamento salarial. Ele não consegue, por tutela provisória, corrigir o equívoco, o erro, a arbitrariedade, a ilegalidade, a perseguição, seja lá o que for. Pois bem, é constitucional ou viola o artigo 5º, 35 da Constituição? Então, são 2 de 300 mil exemplos que a gente poderia colocar para nós. E, enquanto isso, ou sem prejuízo de todo esse aparato que decorre, fundamentalmente dessas primeiras normas, chamadas de fundamentais pelo Código, mas mais do que isso, do próprio modelo constitucional, nós temos que também buscar um novo padrão cultural processual, né? Que é aplicar o modelo constitucional, aplicar o modelo cooperativo, ao mesmo tempo que a gente aperfeiçoa a atuação jurisdicional e o processo estatal, jurisdicional, no sentido clássico, nós temos que buscar a nossa identidade e aperfeiçoar em todos os sentidos a autocomposição e as soluções extraprocessuais, extrajurisdicionais. Isto é querido pela doutrina, querido pela Constituição, e hoje, de forma expressa, pelos parágrafos do artigo 3º do Código. E com isso, meus amigos e minhas amigas, concluímos essa exposição sobre as normas fundamentais. Espero que vocês tenham gostado, vocês podem ver, rever, eu fico mesmo que à distância à sua disposição. E aqui o meu muito obrigado, aqui tomando a liberdade de sugerir a leitura desses 2 trabalhos, que espero possam ajudá-los aí numa leitura mais consciente, mais crítica, mais atual do direito processual civil e também do nosso Código de 2015. Um prazer estar com vocês
e até uma próxima oportunidade, com os meus agradecimentos ao IDC e à FATEB pelo honroso convite.